Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no livro de Provérbios, o capítulo 19, o versículo 21. Assim está escrito: Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Aqui, Salomão, dentro da sua vivência, possuidor da sabedoria que Deus lhe havia dado, ele fez as suas reflexões, observando as pessoas, vendo como as coisas acontecem, observando também a maneira como Deus age. Ele chegou a esta conclusão, que no coração do homem há muitos propósitos que, se fossem todos eles levados adiante, haveria alguns que estariam conflitando entre si. No entanto, é próprio do ser humano, que foi criado por Deus, criado com inteligência, recebendo esta oportunidade, ele sempre terá diante de si muitos propósitos. E veja que os propósitos são variados na vida do ser humano. Há propósitos que ele estabelece, há outros que se perde pelo caminho, e o certo é que todos os dias o ser humano está pensando, planejando algum propósito na sua vida, para isto, para aquilo outro, para as circunstâncias que vive, para os objetivos que tem, para as pessoas que estão cercado, para as oportunidades que tem. Então cria-se muitos propósitos, e esses propósitos são muito variados. Porém, a palavra de Deus nos afirma que no coração do homem existe uma infinidade de propósitos. Mas o que é preciso saber, Salomão deixou sintetizado aqui, dizendo o seguinte: embora possa haver muitos propósitos no coração do homem, existe uma coisa que não se deve desprezar, que é o conselho do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele é soberano, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Nós, às vezes, alimentamos propósitos no coração, mas nós não sabemos aonde vai dar aquele propósito. E se realmente aquele propósito está dentro do centro da vontade de Deus para a nossa vida. Então há uma infinidade de propósitos. E se deixar, muitas das vezes, nós escolhermos, nós poderemos, às vezes, desprezar um propósito que poderia ser viável dentro da orientação do Senhor, e passamos a focar em outro propósito que, quando nos colocamos diante do Senhor, nós não temos condições de cumprir aquele propósito, porque ele não está dentro do propósito da vontade de Deus para a nossa vida. Então, os nossos propósitos, eles devem ser colocados diante do Senhor. Não estamos impedidos de ter propósito no coração. Nós podemos sim ter esses propósitos, mas precisamos colocá-los diante do Senhor para que tenhamos de Deus a sua orientação correta, para que não venhamos a ocupar tempo, energia, bens, recursos, família e tudo mais, e chegar ao momento que aquele propósito não estava dentro do propósito de Deus para a nossa vida, e, portanto, foi um tempo perdido, foram oportunidades que se perdeu, foram recursos que foram colocados para cumpri-lo e, na verdade, ele não vingou. E isso, às vezes, gera tristeza, gera decepção, e as pessoas ficam reprimidas, porque nem todos os propósitos eles têm aprovação. Nós encontramos quantas pessoas com propósitos na vida, e eles lutam, batalham por aquilo, não abrem mão. O meu propósito é esse, e eu por ele eu dou a vida, eu vou até o fim, não importa o que eu tenha que investir, eu vou investir, porque esse é o meu propósito.
e a pessoa vai e faz aquele investimento, separa-se de tudo para focalizar ali. E, de repente, aquilo não dá em nada. É como a água que vem e leva. E a pessoa fica olhando e fica, às vezes, se vitimizando, porque gastou tanto tempo, usou recursos de tantas formas para um resultado e cujo propósito não se estabeleceu. E quantas vezes nós vemos a pessoa num propósito, num direcionamento, e depois a pessoa chega à própria conclusão que aquilo não tem nada a ver com ela. Não era melhor ter esse propósito e apresentar-se diante de Deus, colocar diante dele o propósito, o que vai no coração, e ficar atento para saber qual seria a orientação de Deus para a nossa vida? Isso nos pouparia de muito sofrimento, de muitos prejuízos, de muitas portas fechadas, de muitas limitações que haveríamos de enfrentar. Então, os propósitos, eles devem ser colocados diante do Senhor. Então, não estamos livres de ter propósito. A própria palavra de Deus nos afirma que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Essas preparações do coração está falando sobre propósitos que nós criamos e estabelecemos e desejamos. Propósitos pode ser dentro de uma necessidade, um desejo, ou espelhando em alguém que fez e agiu de determinada maneira, e nós queremos também fazer igual, sendo que nós devemos entender que não somos iguais. Nenhum de nós somos igual. Cada um de nós é diferenciado do outro. Então, o que funciona para o outro pode não funcionar para mim, pode não funcionar para você. Então, é isso que nós precisamos entender, e quando chegar a este ponto, nos colocar diante de Deus para saber qual é o direcionamento de Deus. Então, os propósitos devem ser colocados diante do Senhor. Aqui, Salomão, no capítulo 16, o versículo 9, está escrito assim, olha: o coração do homem considera o seu caminho, dentro dos seus propósitos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ora, se é o Senhor que dirige os passos, nós precisamos então chegar a ele e saber qual é o conselho que o Senhor Deus tem para nós. Veja no versículo 3, confia no Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Primeiro apresente ao Senhor, coloque diante dele, espera dele uma orientação, um conselho, uma ajuda, e certamente este conselho vai vir. E quando ele vir, nós podemos ali empenhar todo o investimento necessário à nossa disposição para seguir em frente, porque recebemos já um direcionamento de Deus. Então devemos ficar atentos para saber qual será o conselho do Senhor para nós. Veja, Isaías, no capítulo 14 e o versículo 27, está escrito assim, Isaías 14 e 27. Porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? No 26 ele diz, este é o conselho que foi determinado. Uma vez que o conselho do Senhor é que permanecerá, então nós precisamos saber qual é o conselho do Senhor para a nossa vida. Então Isaías deixou isso registrado. Assim também, no capítulo 46, o versículo 10, está escrito assim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não cederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então Deus está deixando claro aqui que nós, embora podendo ter muitos propósitos no coração, o que vai prevalecer, o que vai permanecer é o conselho do Senhor.
Então eu preciso ter aqueles propósitos, apresentá-los diante do Senhor, esperar a resposta de Deus, porque vai da parte do Senhor vai vir para mim um conselho, uma orientação. E quando eu ouvir o conselho do Senhor e atentar para o que o Senhor me disser, então aquele conselho vai permanecer, vai prevalecer e eu posso ser bem-sucedido, porque cada pensamento, cada propósito com conselho, ele se confirma. E quando o conselho é da parte de Deus, melhor ainda, porque é o que sabe tudo a nosso respeito. Então será para nós melhor confiar em Deus, receber o conselho que ele nos der e estar disposto para cumprir, mesmo que às vezes nós queiramos fazer as coisas do nosso jeito. Mas se temos de Deus um conselho para a nossa vida, nós não podemos fazer do nosso jeito. Nós temos que fazer do jeito que Deus nos orientar. Porque o conselho de Deus só permanecerá se nós cumprirmos realmente conforme o Senhor nos dizer. Então não posso receber o conselho de Deus, mas vou fazer a minha maneira, do meu modo. Não, vou fazer da maneira que Deus me falou. E quando eu procuro fazer da maneira como Deus me aconselhou, eu só posso ter vitória. Eu não vou experimentar derrota. Então quem anda de acordo com o conselho do Senhor não erra, não tem derrota, não vai ter prejuízos, porque ele está sendo orientado por Deus. Deus não vai orientá-lo para errar. Deus não vai orientá-lo para prejuízos. Deus não vai orientá-lo para derrota. Deus vai orientar a cada um de nós para o caminho de vitória, para a confirmação do seu plano e do seu propósito. Então, o que fazer diante deste conselho, desta orientação de Salomão, dizendo que muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá? Que nós saibamos esperar o que o Senhor tem para nos dizer. Que os nossos propósitos sejam colocados diante do Senhor. Ele vai dar-nos o conselho. E se os nossos propósitos não estiverem dentro do propósito de Deus, ele vai revelar qual é o propósito para a nossa vida. Com o conselho, como devemos seguir. E quando atentamos para o conselho do Senhor, este conselho vai permanecer. Ele não vai se desfazer. Nada pode invalidar o conselho de Deus. Então, o conselho de Deus, ele é certo, ele é seguro. Então, eu preciso buscar o conselho do Senhor. Não devo me ater a conselho deste, daquele e daquele outro, mas o conselho do Senhor. Porque é ele que prevalecerá. É ele que vai permanecer diante de qualquer situação que estivermos enfrentando. O conselho do Senhor é que vai prevalecer. Ele vai permanecer. E à medida que o conselho do Senhor permanece, nós também vamos permanecer, vamos seguindo, vamos conquistando, vamos vencendo, vamos glorificando a Deus, demonstrando diante dele a gratidão do nosso coração por saber que o conselho de Deus nos livrou de prejuízos, de derrotas, de tristeza, de erros na caminhada, e o conselho de Deus nos conduz dentro daquilo que é agradável diante do Senhor. Então, que eu e você possamos, nesta oportunidade, refletir. Será que nós queremos cumprir a força, os propósitos que se levantam no nosso coração? E quantos propósitos já tentamos fazer e não deu certo? Não é melhor esperar em Deus? Não é melhor receber o conselho do Senhor? Sim, com certeza. Este é o melhor caminho, porque diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então, eu desejo ter o conselho do Senhor na minha vida,
do que confiar e seguir adiante com os propósitos do meu coração sem saber qual é o conselho de Deus. Quem tem o conselho de Deus está no melhor lugar, na melhor direção, orientado pelo melhor ser, que é o nosso Deus. Portanto, pensa sobre isto, reflita e procure a partir de hoje colocar os seus propósitos diante de Deus e esperar dele o que ele vai dizer. Certamente ele vai dar um direcionamento e vai dar-nos um conselho por onde seguir e como seguir. E quando assim fizermos, nós vamos ser vencedores e vamos agradecer a Deus por nos ajudar e nos orientar, como ele sempre tem feito. Pense, reflita e decida. Querendo Deus, amanhã retornaremos.